Você sabia que temperaturas mais baixas podem influenciar e muito na imunidade do seu pet? Isso pode fazer com que ele fique mais vulnerável a ter vários problemas respiratórios e também problemas infecciosos. E nesse vídeo eu vou te passar 7 cuidados importantíssimos que você nunca pode deixar de fazer com o seu cachorro ou com o seu gato para prevenir essas infecções respiratórias ou infecto-contagiosas. E nessa lista de doenças está presente a pneumonia, que muita gente teme e pode levar o seu animal à morte. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E assim como seres humanos, cães e gatos podem ser sensíveis a extremos climáticos, como uma temperatura muito alta, com muito calor, ou uma temperatura muito baixa, como em tempos de frio. E independente da época do ano, se é frio ou calor, os cuidados que a gente vai passar aqui, muitos deles se enquadram em qualquer época do ano e são indispensáveis para o seu pet não desenvolver problemas respiratórios ou problemas infecciosos, e isso em qualquer época do ano. Ou seja, seguindo a risco que eu vou falar, é muito difícil seu pet adoecer e você, inclusive, gastar com o veterinário. Por isso esse vídeo é tão importante, pet amigo, e você tem que ficar até o final. E é bom dizer que a sensibilidade do seu pet a desenvolver problemas respiratórios pode variar dependendo da espécie dele, se é cachorro ou gato, da idade, se ele é um filhote, é um idoso ou é um animal adulto, a condição de saúde dele, então se a saúde dele é boa, se ele toma remédio, não toma, se ele é doente renal ou não é, e é claro, o histórico médico do seu pet, de todas as vezes que ele foi em um veterinário. E uma coisa muito importante que você tem que saber é que cães e gatos são classificados como animais endotérmicos, ou seja, eles são capazes de regular e manter a temperatura corporal. Eles fazem o que a gente fala que é a termorregulação, e independente das condições ambientais. A faixa de temperatura corporal considerada normal para cães e gatos varia entre 38 a 39,5. Então, por exemplo, se tiver muito frio, menos 10 graus, a temperatura deles vai se manter nessa faixa. Se tiver muito calor, por exemplo, 45 graus, 50 graus, a temperatura deles também se manterá nessa faixa de 38 a 39,5. Por isso que, independente se a temperatura do ambiente está alta ou baixa, é desafiador para o corpo do pet manter ela na faixa correta. Por isso que esses cuidados são fundamentais para evitar várias e várias infecções. E é claro, com essas 7 dicas que a gente vai falar agora, esse desafio vai ser bem menor. Pode ter certeza. E o primeiro deles, pessoal, é o banho. Em temperaturas muito baixas, a pelagem molhada gera um desconforto causado pela dificuldade na manutenção da temperatura corporal. E além disso, essa também é uma condição propícia para a proliferação de micro-organismos, como fungo e bactérias, que são capazes ali na pele, principalmente molhada, de causar muitas dermatites. Por isso que se você dá banho no seu pet, por exemplo, semanalmente, de 15 a 15 dias, mensalmente, independente da frequência, é recomendado diminuir ela, já que excesso de umidade causa dermatite e no frio nenhum pet merece ser submetido a banho. E se for dar banho, tem que fazer secagem total e rápida na pele e no pelo do pet. Isso independente se a temperatura está alta ou baixa. A segunda medida de cuidado da nossa super lista é a tosa. E sobre a tosa, pessoal, o comprimento da pelagem do seu cachorro ou do seu gato, assim como a densidade e a espessura da pele e do pelo, são responsáveis por agir como isolante térmico e ajudar nesse mecanismo de termorregulação, independente se a temperatura está baixa ou alta. Por isso que a gente não indica fazer tosas desnecessárias ou inadequadas para a estação do ano.
ou seja, deixar o pelo muito curto se o seu pet tem pelagem longa. E é claro que muitos de vocês já sabem que tem raças como Spitz alemão, Chow Chow, Golden Retriever, Samoyeda, Husky siberiano que a gente nem indica tosa. Porque se tosar, pode ser que o pelo nem cresça mais. Então manter a pele e o pelo, ou seja, não tosar, são importantes nas duas situações. Ou quando a temperatura está baixa ou está alta. Mas ela é ainda mais importante no inverno. Mas é claro, se por algum motivo particular essa tosa seja necessária, por exemplo, alguma infecção fúngica ou bacteriana na pele, você tem que perceber se o seu cão ou o seu gato está, por exemplo, sentindo frio ou calor. E eles mostram para a gente alguns sinais. Se, por exemplo, seu pet estiver sentindo frio, ele vai ficar mais encolhido, vai apresentar tremores, ele pode procurar algum cantinho da casa. E se seu pet sentir calor, ele pode ficar com a língua para fora e até se esticar por todo o chão. Se isso acontecer, aí você tem que tomar algumas medidas e oferecer alguma solução para conter esse desconforto térmico. E a gente vai falar o que você pode fazer nesse vídeo. O terceiro cuidado é o uso de roupinhas, mas cuidado, em algumas situações, levando em consideração as características do animal, as roupas e também o material na qual essas roupinhas são confeccionadas, pode gerar desconforto. Mas é claro, elas também podem ajudar e muito se o seu pet sentir frio. E é muito importante você prestar muita atenção nos adornos e possíveis enfeites que quase toda roupinha para pet pode ter. E esse cuidado é importante porque seu pet pode ingerir alguns desses elementos e causar alguma coisa mais séria. E sobre o desconforto que alguns animais podem sentir com a roupinha, você tem que perceber isso no seu animal. Mas é importante lembrar que a maioria se adapta super bem com as roupinhas. Então vale a pena a tentativa, principalmente se o seu pet estiver sentindo frio. É claro que eu não sou a favor de humanização excessiva, e roupinha para mim é uma humanização, porque os cães e gatos na natureza não usam roupas, a gente que usa. Mas em épocas de temperatura muito baixas é válido sim a utilização, já que vai gerar mais bem-estar para os animais. E é claro que o mais difícil de aceitar roupinha é gato. Às vezes você coloca roupinha no gato e ele fica completamente paralisado. Por isso que é importante você testar para ver se seu pet vai ou não adaptar. Se não adaptar, tira a roupinha e segue as outras dicas que eu vou falar a seguir. O quarto cuidado que não poderia faltar é a alimentação. E essa dica de alimentação está em praticamente todos os vídeos que eu faço aqui no nosso canal do YouTube. Mas só que em temperaturas baixas, principalmente, o manejo nutricional adequado desempenha um papel crucial no bem-estar dos cães e dos gatos. E no inverno, só para você ter ideia, os animais podem enfrentar uma demanda energética maior, devido à necessidade de manter essa termorregulação que eu falei no início desse vídeo. Por isso que é importante compreender individualmente essa demanda, ajustando a dieta do seu pet. Então muitas vezes ele vai ter que ingerir mais calorias do que, por exemplo, quando as temperaturas estão altas. E além de calorias, é fundamental garantir que os seus animais recebam todos os nutrientes essenciais através de uma dieta balanceada e de excelente qualidade. E nessa dieta tem que ter proteína de alta absorção, como as carnes, os ovos, que você utiliza na alimentação natural, ou então essas mesmas fontes de proteína na ração do seu pet, caso você opta pela ração, e outros nutrientes também, como vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. E é claro, não é só colocar os nutrientes na dieta, tem que ter o balanceamento, a proporção adequada entre todos eles. E esses nutrientes que eu falei anteriormente desempenham um papel primordial para a manutenção geral da saúde do seu pet, incluindo o bom funcionamento do sistema imunológico. E isso reduz muito a chance do seu pet ter problemas respiratórios
infecciosos, reduz a chance dele ter gripe, bronquite infecciosa, pneumonia e qualquer outro quadro infeccioso além do sistema respiratório. Por isso que escolher a melhor dieta é fundamental para o seu pet. A melhor dieta, sem dúvidas, é a alimentação natural sozinha, seja ela cozida, a crua sem ossos ou então a crua com ossos. Se você não pode dar esse estilo alimentar, opta pelo mix feeding, que é você dar alimentação natural com ração, ou seja, associar os dois. E se você não pode os dois, pelo menos opta por uma ração super premium, uma ração de extrema qualidade. A nossa quinta dica é sobre a água. Você tem que manter uma hidratação adequada no seu pet. É muito importante, seja no inverno ou no verão, independente da estação do ano, já que os animais podem ter uma tendência a beber menos água quando as temperaturas estão frias, o que pode levar à desidratação. E no verão, por exemplo, com as temperaturas mais altas, o animal tende a fazer o contrário, ou seja, beber mais água. Por isso que a minha sugestão, independente da estação do ano, mas principalmente no inverno, é você espalhar mais bebedouros pela casa e garantir, claro, o acesso fácil a esses bebedouros com água fresca e limpa. E você também tem que introduzir alimentos úmidos na dieta. Por isso que a alimentação natural, pessoal, é vida, ela salva seu pet. Já que a alimentação natural, 70% do que você dá é pura água. Ou então você pode optar pela alimentação natural com ração. Misturando os dois, aí aumenta ainda mais a umidade da dieta. Mas não é para misturar de qualquer jeito. Tudo tem que ser completo e balanceado. A sexta dica da nossa super lista, vocês viram que está bem completa, é sobre vacinação. E quando a gente pensa em vacina e em inverno, a gente logo remete ao aumento de doenças respiratórias e infecciosas, como a gripe, que eu falei anteriormente. E essa gripe pode evoluir para pneumonia. Isso acontece muito no inverno. E isso não é só com pet, não. Tanto que nós, seres humanos, todo ano nós temos campanha de vacinação contra a gripe humana. E cães e gatos são mais sensíveis a essas afecções durante o inverno, porque a temperatura está mais fria, a imunidade cai e o tempo também é mais seco. Se o tempo é mais seco, o vírus tende a ficar mais em suspensão e o pet acaba inalando. Nas outras estações do ano inverte, e a vacinação também protege contra doenças importantes das outras estações do ano. Então esse cuidado não é só no inverno, é qualquer época do ano. Por isso que é importante seu pet estar com a vacina em dia, principalmente a vacina contra a traqueobronquite infecciosa canina, que é aquela tosse dos canis ou, comumente falada, gripe canina. E também o seu gato, ele tem que ter aquela vacina polivalente, que muita gente chama de quádrupla felina, que protege contra 4 doenças basicamente, que é a panleucopenia, calicivirose, rinotraqueite e clamidiose. E o cão também tem a sua polivalente, que protege contra várias doenças, incluindo sinomose, que dá muito no inverno. E claro, tem outras doenças que essa polivalente protege, que tem maior incidência no verão, principalmente quando tem muita chuva, como a leptospirose. Então a vacinação racional é extremamente importante em qualquer época do ano. E o nosso sétimo cuidado para você jogar para o espaço todo problema de infecção, seja respiratório ou de qualquer outro órgão, é você pensar sempre no local, no ambiente e nos acessórios do seu pet. O ambiente em que os gatos e os cães vivem deve manter temperatura confortável e umidade adequada. E umidade adequada, independente da época do ano. Mas pensando no frio, pode ser necessário até a gente lançar a mão de aquecedores e também umidificadores de ambiente, já que o tempo é frio, por isso a ideia do aquecedor, e o tempo é seco, por isso a ideia do umidificador de ambiente. Mas se você for usar aquecedor, só toma cuidado com acidentes. Deixe seu pet longe desses aquecedores. E em temperaturas muito baixas, seu pet com exposição prolongada, isso pode fazer com que ele desenvolva um quadro de hipotermia, que é a queda da temperatura corporal. E isso compromete o corpo como um todo, as defesas, e predispõe o pet a desenvolver
infecções. E também veja a viabilidade do seu pet ter caminhas, casinhas e cobertas de diferentes modelos, principalmente no frio. E se o seu pet não vive em casa com você, ou seja, aqueles animais que têm livre acesso ao quintal, eles podem ser contidos em espaços na qual eles não peguem chuva, nem sejam expostos a muita umidade. Além disso, a gente deve evitar também, em qualquer animal, principalmente no frio, que eles fiquem em janelas, corredores e áreas na qual existem correntes de ar. E lembre-se sempre, pessoal, cães e gatos com pelagem curta ou menos densa, assim como filhotes e idosos, são mais vulneráveis ao frio intenso. Como eu falei no início desse vídeo, seriam 7 cuidados, mas aqui eu vou te passar um cuidado extra, ou seja, o nosso 8º cuidado para reduzir ao máximo infecção, seja ela respiratória ou de qualquer outro tecido. Como a gente está entregando mais cuidados que o normal, eu te peço aqui uma coisinha para você clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no nosso canal do YouTube, acione o sininho também para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos e não esqueça do joinha. Inscrição feita, sininho acionado e joinha dado. Então vamos para o nosso cuidado esse, que é o 8º cuidado. E eu vou falar nesse 8º cuidado sobre idosos e filhotes, que são os mais sensíveis a alterações bruscas de temperatura, como frio intenso ou calor intenso. Começando então pelos velhinhos, que são os idosos. Então, além de todos esses cuidados que eu falei, os idosos eles requerem atenção redobrada quando a gente se refere ao inverno, principalmente por causa das sensibilidades que eles têm nas articulações. Porque a dor que seu pet sente, ocasionada por exemplo, artrite e artrose, piora e muito nessas estações mais frias do ano. Por isso que além de tudo que a gente já falou aqui como dica e cuidado, às vezes você tem que dar um condoprotetor para o seu pet ou algum tipo de suplemento que geralmente contém componentes como condroitina, glicosamina e ácidos graxos ômega 3, que ajudam a promover a saúde das articulações e reduzem também a inflamação. E também, se seu pet estiver sentindo muita dor, até você queira pecar pelo excesso e prevenir qualquer tipo de dor, você pode procurar algum veterinário que faz fisioterapia e acupuntura. E esses dois juntos ou separados, caso você opte por um ou outro, com certeza vai aliviar a dor e melhorar a mobilidade articular do seu velhinho. E agora os filhotes. E filhote também a atenção deve ser redobrada, mesmo se for cão, independente da espécie, se for cão ou gato. Tem que ter um tratamento adequado quando submetidos principalmente a temperaturas mais baixas. E o que a gente mais preocupa nesses filhotes com temperatura mais baixa é a hipotermia, ou seja, eles terem queda da temperatura corporal. Isso ocorre devido às características que só o filhote tem, que tornam o mecanismo que eu falei anteriormente de regulação da temperatura do corpo muito ineficiente. E esse mecanismo de termorregulação do filhote é ineficiente porque ele tem inabilidade para controlar a temperatura corporal através do hipotálamo. Então, isso é a primeira causa da ineficiência da regulação da temperatura, já que o hipotálamo é o órgão responsável por controle térmico. O filhote também tem dificuldade para produzir tremores e gerar fonte de calor. Então, quando a gente treme e os pets também tremem, isso gera calor, o que favorece em temperaturas mais baixas. E o filhote também não tem muita gordura corporal. E a gordura, como a gente já falou nesse vídeo, ela é isolante térmico. Por isso, pet amigo, pega todos esses 7 cuidados, foca também no cuidado, no 8º cuidado que eu passei, que é o extra, principalmente em idosos e filhotes, e pratica agora com o seu pet. Sai desse vídeo e já pratica. E eu vou deixar um vídeo aqui no final de um passo a passo que eu ensino a fazer roupinha caseira. Então você nem precisa ir no pet shop para comprar, que aqui no nosso canal tem esse tutorial para você fazer sem gastar quase nada essa maravilhosa roupinha que vai ajudar a esquentar o seu pet. Então clica, vê o vídeo, faz a roupinha e esquenta seu pet com ela para você chutar qualquer tipo de infecção, seja ela respiratória ou qualquer outro órgão. Já que se você não seguir essas dicas e não fizer a roupinha desse vídeo, a chance do seu pet adoecer será maior, já que em tempos frios a imunidade cai bastante. Então eu te espero nesse vídeo da roupinha. Clica e assiste.